Nosso estudo de hoje está na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo fala o seguinte: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Emmanuel comenta na lição 107 do livro Fonte Viva: renovemo-nos dia a dia. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Tanto Paulo como Emmanuel, preocupados com a nossa transformação, com a nossa renovação, e a mensagem inicial, quando fala que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior, a doutrina espírita vem trazer um elemento para a gente. Paulo de Tarso, lá na Carta aos Coríntios, na segunda Carta aos Coríntios, tem um momento que ele fala do corpo espiritual. Ele fala que é diferente, embora num primeiro momento trazendo a mesma aparência desse corpo aqui mesmo nosso, mas ele é muito diferente de sua constituição do que esse corpo, né? E esse corpo espiritual é o que reflete, na realidade, o que nós somos. E o que acontece é a gente fica vivendo aqui na Terra, às vezes atrás do verniz social. Essa é uma expressão que é muito interessante. A gente fica atrás do nosso título, atrás do recurso financeiro, mais possibilidade de conforto, como eles dizem aqui, né, como o Emmanuel está falando aqui para a gente, dizendo, isso tudo pode ser um simples agravo de responsabilidade. O que eu estou querendo dizer aqui para a gente? Estou querendo dizer o seguinte: esse corpo espiritual que Paulo de Tarso fala e que a doutrina espírita vem chamar de perispírito, ele reflete exatamente o que nós somos de verdade, em sentimento e em pensamento. Então, o próprio Chico Xavier, através de André Luiz, ou vice-versa, André Luiz através de Chico Xavier, na sua série psicológica do mundo espiritual, na sua série psicográfica do mundo espiritual, tem um livro chamado Libertação, que tem um momento interessante no livro, capítulo 11, capítulo 12, por ali, depois a gente pesquisa aí com calma, em que ele faz um relato de uma mulher muito bonita e de alta classe social, que andava o dia inteiro com muita vaidade, com roupas, joias, né, de primeira qualidade, mas quando ela ia dormir à noite e que o espírito tinha seus momentos de emancipação, o perispírito dela mostrava uma figura semelhante a essas bruxas de contos de fada. Me lembro também de uma lição muito interessante, né, muito impactante até, que está no livro Jesus no Lar. Esse já foi escrito por Neio Lúcio, também pelas mãos de Chico Xavier. Mas é o encontro com a verdade, o nome da lição. E essa lição é bastante significativa porque é um rapaz dentro de uma caverna que ele fica implorando a Deus, que ele quer conhecer a verdade. E, em primeiro lugar, Deus dá como presente a fé. E dentro da fé ele aprende a acreditar em Deus, ele aprende, né, a imortalidade da alma, enfim. Aí não fica satisfeito, ele quer a verdade, aí de repente ele
recebe de presente a esperança. E dentro da esperança, ele ganhou de presente também a noção da pluralidade das existências, né, das oportunidades que Deus vai dando o tempo todo, mas ele quer a verdade, e ele ganha de presente a caridade. E depois de ficar um tempo estagiando na caridade, parece que ele definitivamente fala, eu quero a verdade. Quando quer a verdade, acende uma luz, ele olha para ele mesmo e vê que o corpo espiritual dele, né, o perispírito dele, estava cheio de chagas, cheio de problemas, e ele, envergonhado, ele corre de volta para a caverna. E a lição, de maneira bem franca e direta, termina dizendo assim, a maioria dos homens da Terra acaba sendo desse jeito, porque o que reflete o nosso corpo espiritual é o patrimônio que a gente tem, aquele patrimônio que Jesus diz para a gente que nem o ladrão nem as traças vão conseguir atingir, é o patrimônio de nossas conquistas intelectuais, mas acima de tudo das conquistas morais, dos nossos sentimentos. Então ele vem falar para a gente, vamos parar de se preocupar com essa transformação exterior e vamos olhar mais para dentro. A gente, primeiro, é preciso avançar no conhecimento superior. Quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra elementos que vão impulsionar a iniciativa dessa renovação íntima. Depois ele fala, aceitar os problemas do mundo e superá-los, né? A força do nosso trabalho e da nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de discernimento. A gente começa a aceitar as provas que a gente tem, as tarefas que a gente tem, começa a colocar na prática isso com frequência, né? Ele fala para a gente, esse é o caminho. Ele continua. A dor e sacrifício, a aflição e a amargura são processos de sublimação. Desilusão. André Luiz uma vez definiu. O que é desilusão? É encontro com a verdade. Quem fantasiou a verdade foi você. A verdade estava aqui o tempo todo e você acreditou que fosse de uma outra maneira. Aí agora, desilusão, é encontro com a verdade. Então, a dor, sacrifício, dor, aflição e amargura normalmente vem por conta da desilusão, né? Depois vem facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, é verdade. Você vê que as pessoas só lembram de Deus, só lembram de fazer oração, só lembram de se dedicar a um trabalho qualquer. Quando a coisa está apertando, enquanto a coisa está bem, ele quer aproveitar, ele quer desfrutar do prazer. E às vezes tem muitos companheiros nossos que, se a gente for querer falar qualquer coisa sobre espiritualidade ou sobre Deus com eles, eles rejeitam veemente, porque estão naquele momento de aproveitar a vida material. E Emmanuel vem terminar assim, para a gente. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso. A gente tem que ter essa comparação. Então, o vanguardeiro maior é Jesus, mas a gente, por exemplo, tem estudado esse tempo todo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dá um exemplo de transformação maravilhosa, de um homem muito vaidoso, muito orgulhoso e também violento, porque chegou a tirar a vida, de repente conhece Jesus e se transforma totalmente, mostrando que esse ditado de pau que nasce torto nunca se direita é uma grande furada. Na verdade, todos nós podemos e devemos modificar o tempo todo. E ele fala para a gente, e vivendo a nossa existência sobre a inspiração do serviço incessante, porque é o trabalho que vai criar disciplina na gente, vai modificar o nosso padrão de pensamento, vai colocar a gente em sintonia com aqueles espíritos que são realmente responsáveis. Então, às vezes, nas mínimas coisas, aquela pessoa que está completamente indisciplinada de tudo, de repente, para poder manter o seu trabalho, para poder ter o seu salário, só naquele momento do trabalho ele desenvolve uma disciplina, ele mantém uma calma. Quando chega em casa ou na vida dele social, parece que é um desastre, mas no trabalho ele começa a manter ali, começa a ter aquelas noções de disciplina. E é assim mesmo, a gente começa trabalhando, tanto que no Livro dos Espíritos, não é à toa que Allan Kardec fecha o capítulo do livro do Lei do Trabalho com um texto falando que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O trabalho fez eu criar aquela rotina, aqueles hábitos adquiridos, eu me eduquei. Então ele termina assim, apliquemos-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. É um trabalho íntimo, então bons à obra todos nós, é um trabalho de todos nós, meu e de todo mundo que está aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.